Saudações, amigos, meu nome é Jorge Serrão, estamos aqui para o segundo programa da segunda temporada do Metrocast, o seu podcast que fala sobre questões de transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba e também do Brasil. A gente vai tratar nesse programa de um assunto super interessante para você. No anterior, tratamos do que é fundamental você conhecer o cartão Metrocard. E agora a gente vai tratar daquele assunto que mexe contigo. Tarifa. A querida tarifa pública. Embora ela seja paga diretamente pelo passageiro ou até pelo empregador via Vale Transporte, a tarifa de ônibus ainda é, infelizmente, uma verdadeira desconhecida da maioria das pessoas. A população sabe que paga, mas como é realmente a composição dessa tarifa? Afinal de contas, quem é o responsável por definir o valor da sua tarifa de transporte? E essa é apenas a primeira de uma sucessão de perguntas sobre o tema. Tem mais. Além do valor, quais são os critérios para se chegar ao preço da tarifa? Qual é o efeito do volume de passageiros transportado sobre o valor e como esse número é planejado? E a administração pública, ela pode colocar recursos para, de repente, custear, baratear essa tarifa para a população? Se sim, de que maneira que isso pode ser feito? E, já que entramos nesse assunto dos subsídios, quanto representa o pagamento para a administração pública para diminuir o custo da tarifa para o passageiro? Subsídio é bom ou ruim? Esse assunto que a gente já discutiu em programas anteriores, mas que vale retomar hoje. Ou seja, tem uma série de dúvidas que envolvem o valor que é pago pelo passageiro para fazer uso do transporte coletivo em todas as cidades do país. E são perguntas que a gente vai usar para nortear nosso bate-papo de hoje nesse Metrocast. Então, para nos ajudar a explicar exatamente, contextualizar esse assunto da tarifa, Anderson Oberdan, coordenador de Business Intelligence da Metrocard, e o nosso convidado de hoje. Bom dia, Serrão. É um prazer estar aqui, podendo conversar com você sobre esse assunto que realmente é um assunto que gera muita polêmica, mas muitas vezes porque ele não é muito bem explicado, não é trazido muito à luz, né? E nós estamos aqui hoje para tentar dirimir um pouco dessas dúvidas. Legal. Eu sou, como você já falou, sou Anderson Oberdan. Eu trabalho com transporte público, agora estou completando 25 anos, né? Fiquei 15 anos com as empresas operadoras e agora estou há 10 anos já na Associação Metrocard. E uma das atividades que eu executo ali dentro dessa área de inteligência é realmente discutir, debater, calcular, chegar nesses números para que, como você muito bem disse, o passageiro tenha consciência de o que ele está pagando e por que ele está pagando aquele valor. Por isso que é legal a gente entender o conceito, né? O que é uma tarifa pública, o que é uma tarifa técnica, como é que você chega à composição desse valor da tarifa que, no fim das contas, é paga pela gente. Essa, sem dúvida, é a melhor pergunta para nós começarmos o assunto. Então, a tarifa pública é aquela que efetivamente vem a público, é aquela que o passageiro precisa pagar para utilizar o serviço de transporte público. Já a tarifa técnica é aquela tarifa que precisa ser calculada de quanto custa para disponibilizar aquele serviço. E já há alguns anos, há muitos anos aqui em Curitiba e na região metropolitana, existe um descompasso entre essas duas tarifas, onde o passageiro paga um valor, mas na verdade o serviço, para que seja gerado aquele serviço para ele, custa um outro valor. Sim, muita gente não sabe que o valor da tarifa pública que ele paga é muito menor do que a tarifa deveria custar, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, nós vamos desenrolar um pouco mais os detalhes de por que essa tarifa custa, por que o passageiro paga menos do que efetivamente custa para gerar aquele serviço para ele. Existe uma série de fatores que interferem nisso e eu espero poder explicar um pouquinho o peso, como cada fator desse interfere nessas duas composições. Então vamos lá, logo para o pessoal saber logo de cara, como é que se calcula essa tarifa, o que entra na composição da tarifa que depois é pública, mas antes ela é uma tarifa técnica. Bom, existem diversos fatores. Então, por exemplo, vamos pensar assim, o passageiro. Para ele, o que é o transporte público? O transporte público é um ônibus
como eu costumo brincar, é um caixote de metal passando na frente da minha casa. E tem rodinha. Exatamente, e onde eu posso embarcar e ele me leva de um ponto A até o ponto B. Mas o serviço de transporte público ele vai muito além disso. Há 25 anos atrás, quando eu entrei numa garagem de ônibus pela primeira vez, eu fiquei surpreso em dar de cara ali com uma série de atividades que eu não fazia a menor ideia que existiam para que o passageiro possa ser transportado com regularidade, com segurança, com pontualidade. Então, tudo isso impacta no custo. Claro, existem alguns fatores que impactam um pouco mais. Então, resgatando agora a tua pergunta, como é calculado isso? Isso é calculado uma vez por ano. No caso da região metropolitana de Curitiba, o trabalho é feito pela AMEP, né, junto com as empresas de ônibus. E isso é feito geralmente no mês de fevereiro, deve ser feito no mês de fevereiro, mas aí existem alguns fatores que podem impactar, como, por exemplo, a convenção coletiva, que precisa estar definido os custos de mão de obra, por exemplo. Mas, geralmente, no mês de fevereiro, ali, todo esse trabalho é feito. E, nesse momento, você faz uma série de levantamentos de custos, dentre eles, os que mais impactam, Serrão. Em primeiro lugar, a mão de obra. Então, todo o pessoal envolvido, porque nós trabalhamos com serviço, né? Então, isso é uma característica, né? Que sempre que você trabalha com serviço, você tem muita mão de obra empenhada. Então, o serviço, ele compõe uma grande parcela desses custos. E o outro, nós chamamos de custos dependentes, dentre eles combustível, pneu, lubrificantes, peças e acessórios, enfim, tudo aquilo que todo custo para garantir que o ônibus possa operar. Então, se nós somarmos esses dois fatores, mão de obra e os custos dependentes, nós temos 70% do custo do serviço apenas nesses dois fatores. Só nesses? Só neles. Isso significa que numa tarifa aí de R$6, arredondando, R$ 4,80 são só para pagar a mão de obra e o combustível, pneu, peças e acessórios. O outro R$1, pouco mais de R$1 que sobra, aí ele tem que absorver todos os demais custos. Impostos, taxas, a própria renovação da frota. O ônibus, muitas pessoas não fazem ideia, o ônibus custa bastante caro. Se você comparar com um veículo de passeio, com certeza absoluta, 99% dos veículos de passeio que estão circulando aqui por Curitiba custam menos que um ônibus. Dá ideia de valor pra gente. Quanto custa um ônibus na prática? Vamos pegar os ônibus padrão, que nós chamamos aqui o ônibus comum de 3 portas, que leva ali em torno de 70 passageiros. 700, 800 mil reais um destes ônibus. Acho que o pessoal não imagina que custa tão caro. E nós estamos falando dos mais baratos, dos mais, entre aspas, baratos. Se nós partimos agora para um ônibus, um articulado, aquele que já tem uma sanfona, como nós costumamos dizer aqui em Curitiba, aí nós já estamos passando de R$1,5 milhão de reais um ônibus. Se nós pensarmos que só na região metropolitana de Curitiba nós temos quase 1.000 ônibus, então você já tem uma noção do custo só para você fazer a aquisição e a renovação de toda essa frota. E de quanto em quanto tempo que essa frota tem que ser renovada? Bom, o veículo tem uma vida útil prevista de 12 anos. Então, a cada 12 anos, você precisa, independente do estado em que esteja aquele ônibus, e aí as empresas investem muito na manutenção, principalmente preventiva, para que o ônibus chegue no final dos 12 anos com a sua manutenção em dia e possa continuar prestando um serviço de qualidade. Então, ele tem que durar 12 anos. Aí, uma vez que completa a vida útil, você tem que aposentar aquele ônibus e adquirir um novo. E essa aquisição, ela é feita como? Pagando uma parcela da tarifa que é paga, ela é empenhada para fazer a reposição dessa frota de ônibus. Então isso entra nesse cálculo técnico da própria tarifa também. Exatamente. Um dos fatores é a renovação da frota. Então você precisa... É como se fosse... Vamos trazer aqui de uma maneira muito simples. É como se todos os meses as empresas fizessem uma poupancinha e onde ao final de 144 meses você tivesse o dinheiro para comprar um ônibus novo para colocar no lugar daquele que está saindo. E essa, entre aspas, poupancinha, ela precisa ser feita com uma parcelinha da tarifa. Vão ser alguns centavos de cada tarifa que vão sendo empenhados para que no final você possa renovar a frota. Tá, então esse é um planejamento que acontece e não tem como fugir dele. Não. Voltando para a composição
do custo da tarifa. Você falou de serviços, falou do que tem de composição do próprio valor do ônibus, que é adquirido, e o que ainda falta? Tem outros 30% que ainda faltam para a composição final dela. Uma grande parcela é a renovação da frota, porque, como eu falei, é um empenho muito grande. Existem também os custos administrativos. Então, quando eu falo em mão de obra, por exemplo, que são 37%, 39% do custo é mão de obra, eu não estou incluindo aqui custos administrativos. Estou falando apenas do custo operacional, que é o motorista, o cobrador, o mecânico, o fiscal, o assessor de tráfego, enfim. Aí nós temos toda a parte do empenho dos ativos administrativos, por exemplo, uma garagem de ônibus. Você precisa ter uma garagem de ônibus, precisa manter uma garagem de ônibus. Tem todo o maquinário, todo o custo de manutenção da garagem, toda a tecnologia envolvida nisso tudo. Você vai ter o próprio retorno sobre o investimento, afinal de contas, é um negócio. Então, o empresário, ele não está ali de maneira filantrópica, ele está... Eu costumo dizer, se o Serrão tivesse hoje R$1 milhão, o que o Serrão faria? Ele compraria um imóvel, colocaria para alugar com risco baixo e com retorno alto? Ou ele compraria um ônibus e ele colocaria para transportar passageiro com o risco de sofrer um acidente, de sofrer um apedrejamento, um vandalismo, ou, enfim, de não ter passageiro? Existe uma série como você explicou, eu poderia comprar um ônibus baratinho, que se fosse um articulado já não dá, meu milhão já não dá. Não dá. Então, assim, o empresário, ele está empenhando um capital e ele vai ser remunerado por esse capital que foi empenhado. Todo o resto é custo. Todo o resto, a tarifa está repondo o custo que existe para poder gerar aquele serviço. Muita gente fala também assim, mas o ônibus vive lotado. Essa é uma impressão que nós temos, e essa é uma impressão mundial. Isso aqui nós estávamos falando ainda antes aqui. É um transporte de massa, né? Exatamente. Se você for em São Paulo, né? Em São Paulo você tem, no Rio de Janeiro você tem, em Berlim você tem, em Londres você tem, no Japão você tem aquela cena famosa das pessoas de luvinha branca tentando colocar todos os passageiros dentro do trem. Então, onde você for em horário de pico, você vai ter muita gente utilizando. Mas, num domingo à noite, numa linha um pouco mais periférica, muitas vezes você tem 1, 2 passageiros. E aquele serviço custa o mesmo que se naquele ônibus tivesse 20, 30, 50, o custo é exatamente o mesmo. Sim, e tem que atender. Exatamente. Então, no horário de pico, nós poderíamos dizer que o transporte é superavitário? Sim, ele tem que ser superavitário no horário de pico. Para compensar o outro horário vago. Todos os outros horários, dias, momentos em que ele é deficitário. E grande parte do momento do tempo, ele é deficitário. Os passageiros que estão ali não conseguem cobrir o custo para que leve ele do ponto A ao ponto B. Então, uma relação de equilíbrio, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar de outras composições da tarifa, porque eu acho que isso é um assunto que é importante as pessoas entenderem, saberem o que estão pagando, quanto o governo eventualmente está dando para ela ou não, né? E se é justo ou não aquele valor, se o empresário está ganhando o que seria justo ou não, que é sempre a polêmica, né? Isso que a gente acabou de falar agora. O empresário está lucrando, lucra muito, né? Tem que saber se isso é real ou não. Exatamente. Em 2025, a Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, contabilizou 35 milhões de viagens e transporte coletivo realizadas diariamente no Brasil. É muita coisa. De que forma que esse número de passageiros transportados afeta diretamente o valor da tarifa e a sustentabilidade do sistema? Você precisa ter muita gente para manter o sistema, mas também muita gente gera aquilo que a gente acabou de falar agora, mais custo operacional. Olha, encontrar... Você já respondeu o final da minha... Você deu um spoiler do final da minha resposta. Encontrar o equilíbrio entre o quanto aquilo custa e o quanto eu consigo arrecadar com aquilo, né? Então, esse ponto de equilíbrio é um grande desafio. Se nós pegarmos, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba, esse número ele é público, esse ano vai custar em torno de 53 milhões de reais gerar o serviço de transporte público para atender. Por ano? Por mês. Por mês? Por mês. Nossa. Por ano, nós estamos falando de mais de R$500 bilhão. R$500 bilhão. Então, assim, são cifras bastante significativas. Mas são, em média, ali, 53 milhões de reais todos os meses. Para uma quantidade média de passageiros que pagam a tarifa, de 5,3 milhões de passageiros todos os meses que pagam a tarifa na região metropolitana. Então, fazendo aqui aquela continha de padeiro, 53 milhões de reais para 5,3 milhões de pessoas,
é R$10 por pessoa. Este é o custo efetivo para cada passageiro ser transportado hoje na região metropolitana. Em média, é isso que dá. Exatamente. Quando você aumenta um pouco o número de passageiros, se o custo conseguir se manter o mesmo, e aí nós temos que pensar numa questão da inteligência do planejamento da mobilidade. Então, algum passageiro utiliza o serviço em horário de pico por opção? Não, ele usa por necessidade. Mas quando nós conseguimos distribuir melhor os passageiros, onde num horário onde eu tenho uma ociosidade um pouco maior do serviço, eu conseguir atender mais pessoas, eu poderia aumentar a quantidade de passageiros sendo transportado ali, eu estou dividindo esse custo, que poderia ser os mesmos 53 milhões de reais, não por 5,3, mas talvez por 6,3 milhões de pessoas. Aí você gera uma compensação ali. Exatamente. Eu tenho 1 milhão de pessoas a mais para me ajudar a pagar esta conta, desde que a conta seja a mesma. Mas aí nós temos um problema. Se você começa a aumentar demais este volume, e infelizmente existe uma tendência da concentração ainda ser nos horários de pico, eu preciso aumentar a oferta do meu serviço. Eu preciso de mais ônibus, mais milhões sendo investido para ter mais ônibus, muitas vezes para operar 1, 2 horas durante o dia, que é o meu horário de pico, né? Então, e isso vai elevar o custo. Uma vez que eleva o custo, eu preciso de mais receita ou eu preciso de mais receita, independente de onde vai vir essa receita, se do passageiro, se do governo, do subsídio, enfim, mas eu preciso de mais receita. Então, esse ponto de equilíbrio, você matou a charada já no início. Como chegar nesse número, nesse fator? Esse é o desafio. Com o avanço de tecnologia, bilhetagem eletrônica, integração tarifária, como é que isso pode influenciar as tarifas? O que melhora ou, não vamos falar em piora, mas como é que isso pode melhorar para a tarifa ser mais fácil, mais bem paga pelo consumidor e, finalmente, pelo próprio poder público? Então, Serrão, a tecnologia, hoje em dia, ela está em tudo, inclusive, e ela está muito forte na mobilidade urbana, né? E outro ponto que eu sempre gosto de destacar, para quem não é do nosso ramo, um ônibus, um biarticulado, um articulado, seja o ônibus que for hoje em dia, ele tem tanta quanta ou até mais tecnologia do que a grande maioria dos veículos de passeio que estão por aí. Hoje, por exemplo, ali na Metrocard, nós conseguimos saber onde o ônibus está, todos os ônibus. Então, no horário de pico, que nós temos quase 1.000 ônibus ao mesmo tempo operando, nós sabemos onde cada ônibus desse está. Nós sabemos se ele está no horário, se ele não está no horário, se ele está com uma alta demanda, se ele está com uma baixa demanda, se nós precisamos replanejar a oferta desse serviço, e aí nós já caímos em custo. Porque se nós precisamos replanejar a oferta do serviço, nós muitas vezes podemos ter que aumentar, ter que elevar esse custo. E tudo isso gera dados. Então, nós temos um centro de controle, eu sei que já foi falado aqui, talvez em outros Metrocasts, onde nós conseguimos fazer esse monitoramento e alimentar nossos softwares de BI, e aí entra muito na minha área, para tentar reproduzir o cenário que foi gerado lá fora, na prática, dentro da tela do computador, e aí com isso ter subsídios de dados, de conhecimento, para poder oferecer um serviço de uma maneira, tentando responder à pergunta anterior, da maneira mais equalizada possível. Então, sistema de bilhetagem e sistema de ITS, que nós chamamos, que é o sistema de monitoramento dos veículos, eles hoje são uma ferramenta essencial para tentar planejar o serviço de uma maneira que ele seja oferecido com muito equilíbrio, para que não gere um custo desnecessário em momentos, dias e regiões onde não se faz necessário, e que a gente consiga concentrar todos os nossos esforços para atender os momentos onde nós temos maior demanda. E com esse material você tem também a realidade de custo. Sem dúvida nenhuma. Sem erro. Então, assim, o outro ponto que é matemática, não é matemágica, né? Exatamente. Hoje nós conseguimos saber cada passageiro que ultrapassa a catraca de um ônibus, de um tubo ou de um terminal, em que momento ele fez aquilo, de que maneira ele fez aquele acesso, em que posição geográfica. Nos ônibus, nós conseguimos saber geograficamente onde cada passageiro passou pela catraca. E nós conseguimos estratificar isso, por exemplo, entre vale transporte, passageiro comum, passageiro isento. Nós conseguimos uma estatística que é muito curiosa, que eu gosto sempre de destacar. Então, quando nós falamos em horário de pico aqui, nós estamos falando de passageiros pagantes. Sim. Porque se nós extrairmos a parcela dos passageiros gratuitos, isentos, o nosso horário de pico, as pessoas não fazem ideia, é na hora do almoço.
Então, nós temos uma curva ascendente pela manhã, que na hora do almoço temos um pico, e à tarde ela vem regredindo. Regredindo. Exatamente. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração na hora de gerar a oferta do nosso serviço. E a tecnologia nos ajuda muito para tentar não onerar demais esses custos, distribuir de uma maneira mais inteligente, mais equilibrada. Legal. Por essa avaliação tecnológica hoje, a tarifa que o nosso consumidor está pagando e a tarifa com o quanto ela deveria ser, qual é a discrepância entre uma coisa e outra hoje, concretamente? Bom, como eu falei no início, hoje custa, em média... Isso varia, Serrão, de cidade para cidade. Então, nós estamos falando aqui de quase 20 cidades na região metropolitana de Curitiba. Claro que se você pegar, por exemplo, Pinhais, que fisicamente está muito próximo de Curitiba, que tem viagens um pouco mais curtas, ele vai custar talvez um pouco menos. Como você pega, por exemplo, Quitandinha, que é uma cidade que está fisicamente bastante distante de Curitiba. Então, estes custos, eles são distintos por região, na hora de fazer esse cálculo. Sim. E aí você vai pegar, por exemplo, aqui, Quitandinha eu lembro de cabeça, Quitandinha custa quase R$14 para que um passageiro seja trazido até Curitiba. Enquanto que outras regiões esse custo é bem menor. Em nenhuma região ele é menor que R$6, que R$5,50, R$6, que é o que o passageiro efetivamente paga. Mas ele diferencia. E numa média geral, hoje em dia, o passageiro, cada vez que nós temos um passageiro passando pela catraca, custa R$10 e ele paga ali R$5,50 no cartão, R$6 no dinheiro. Legal. Então é importante a gente saber isso. Quais são os desafios hoje que a gente tem nessas regiões metropolitanas para tentar equilibrar esse custo operacional? Que você está dizendo que tem uma discrepância. Então, o que está sendo feito para tornar isso mais racional para ambas as partes? Por empresário que tem que ganhar o seu dinheiro e manter o serviço, e para a população que efetivamente paga a conta, e eventualmente para o governo que tem que subsidiar, né? Exatamente. Bom, como eu falei inicialmente, nós não estamos falando sobre um serviço onde você vai ter lucro. Ou seja, quanto mais barato eu consigo gerar aquele serviço, se eu mantiver um custo, eu consigo ter lucro, porque ele é um serviço deficitário. Ele hoje ele é coberto por subsídios. Então, e esse custo, né, a base disso tudo, do custo da tarifa e do custo técnico, isso são fatores que a própria economia, ele é impactado pela economia. Então, vamos pensar, por exemplo, o seguinte, o combustível. Nós tivemos variações muito drásticas de combustível nos últimos anos, onde muitas vezes você definia um custo previsto para o combustível. Então, pensa o seguinte, Serrão, quando lá no mês de fevereiro nós definimos o custo médio mensal, nós precisamos utilizar a média do custo do combustível ali, naquele momento. Mas quem garante que o combustível vai se manter naquele valor durante os próximos 12 meses, até o mês de janeiro do ano seguinte? E a gente viu as mudanças, foram gritantes. Exatamente. Né? E isso, o que o governo consegue, o que as empresas de ônibus conseguem fazer? Elas são reféns. Elas vão pagar quanto o mercado oferece o combustível. O governo do estado do Paraná, no caso, tem feito uma parcela, tem absorvido uma parcela deste custo do combustível, que é um dos fatores que mais pesa na tarifa, quando ele desonera o ICMS. Então, isso é importante. Existe uma desoneração de 80% sobre o valor do ICMS, que faz com que o combustível chegue lá na empresa de ônibus mais barato do que chega aí nos postos. Mas para quê? Para tentar diminuir um pouco o peso desse custo. Senão, um passageiro poderia custar 11, 12 reais e não 10 reais como ele custa hoje em dia. Então, existe esse tipo de fator. Mas nós somos reféns do mercado. Então, assim, nós que eu quero dizer, eu estou falando aqui, poder público, empresa de ônibus e principalmente o passageiro. Se nós pudéssemos retirar dos custos alguma coisa para tentar trazer esse custo técnico ou tarifário mais para baixo, sim. Mas o que nós vamos retirar? Nós vamos retirar os funcionários? São essenciais. Sem eles não existe serviço. Nós vamos retirar a renovação dos ônibus? Não tem como também. Todo mundo quer utilizar um serviço que tenha essa sensação, percepção e que efetivamente tenha qualidade. E claro que isso envolve uma renovação de veículos. Você vai tirar taxas, benefícios dos trabalhadores? Também não tem como. Então, assim, hoje nós temos um documento, né, que o governo, que a AMEP determina como é calculado
a tarifa. E isso é um documento que diz assim, olha, em 2023 foi assim, 2024 é assim, 2025 é assim, 2026 vai ser assim e assim consecutivamente. Então, está tudo previsto ali. A única coisa que muda são os índices, né? E os custos, o custo em si. Sim, então é um negócio que tem matemática pura ali aplicada, não tem como fugir. E não é, e Serrão, se me permite, e nem é tão complicado. Eu vejo muitas vezes o pessoal falando assim, a planilha tarifária ela é incompreensível. De forma alguma. Qualquer pessoa que domine um software de planilhamento, ele consegue verificar onde estão os custos base. Sim. Quais são as multiplicações que nós temos que fazer? E ali são basicamente... E quais são as variações no meio daquilo ali. E aquilo projetar elas, né? Exatamente. Aquilo ali vai me dizer, com base na quantidade de quilômetros que nós precisamos rodar todos os meses para oferecer aquelas viagens naqueles lugares, naqueles dias, naqueles horários, então nós temos uma quilometragem. Se nós multiplicarmos essa quilometragem por quanto um ônibus faz, quantos litros de diesel um ônibus utiliza para rodar 1 quilômetro, quantas horas por dia eu consigo utilizar a mão de obra de um motorista ou de um cobrador, quanto custa para renovar um veículo. O veículo é só pegar o valor dele e dividir por 144, que é a quantidade de meses que ele vai sobreviver. Entre aspas. Entendeu? Então, nós não estamos falando aqui de análises estatísticas e métodos. Não, nós estamos falando de continhas relativamente simples. Qualquer pessoa, se quiser, me procura e eu vou lá e consigo explicar para essa pessoa por que ela paga R$ 5,56 R$6 para andar de ônibus. Mas tem gente que paga menos. A NTU estima que 27% das viagens no transporte público do Brasil sejam beneficiadas por descontos ou isenções tarifárias. Segundo essa própria NTU, o impacto dessas gratuidades é de 22% no valor pago pelo passageiro. Subsídio é sempre uma polêmica, tem sempre uma história, quem paga, quem não paga. A gente sabe que é o governo, em tese, que paga, mas não é o governo. É a sociedade, é o cidadão pagador de imposto. Mas esse subsídio para a tarifa, tem as tarifas gratuitas no meio. Como é que você pode baratear, tornar a necessidade do subsídio menor? Qual seria a saída para isso? Bom, existe um custo. Como eu falei agora há pouco, que gira em torno de 53 milhões de reais na região metropolitana de Curitiba, e de alguma maneira esse custo tem que ser coberto. Cerca de 70%, né, desse custo ele é coberto pelo passageiro que efetivamente paga a tarifa. E os outros 30% acaba sendo absorvido pelo governo, no nosso caso aqui, o governo do estado do Paraná. Diminuir o subsídio, eu não vejo, Serrão, na verdade ele vai na contramão de tornar o serviço ainda mais acessível. Porque quando eu falei agora há pouco sobre modicidade tarifária, o que eu quero dizer? Eu quero dizer sobre tornar um serviço essencial, e ficou claro, né, que esse serviço é essencial, principalmente na época da pandemia, ainda mais acessível. E existem estudos, né, e eles são públicos, existem artigos, pesquisas, enfim, que falam o seguinte: o trabalhador, o cidadão, ele não deveria comprometer mais de 10% da sua receita com transporte. Então, quando nós pensamos que o salário mínimo no Brasil hoje gira em torno aí de R$ 1.412, R$ 1.500, enfim, arredondando, e pela quantidade de vezes que um passageiro utiliza esse serviço por mês, a tarifa pública, aquela que o passageiro efetivamente paga, fazendo esse cálculo, deveria girar em torno de R$ 3 a R$ 3,50 para não comprometer mais de 10%. A renda dele. Exatamente. Isso. Então, nós não estamos falando aqui em diminuir o subsídio. Na verdade, nós estamos falando em aumentar ainda mais esse subsídio. O custo continua sendo os 53 milhões. Não varia, isso não muda. Não varia. A grande questão nós precisamos de políticas públicas que permitam que o governo consiga fazer aí um remanejamento da receita para que um serviço essencial se torne muito mais acessível do que ele já é hoje em dia para o trabalhador. Legal. Isso é um debate que eu sempre gostaria de ter. Que eu quando analiso questão da receita pública, como que você desenvolve aquela receita para ela atender melhor a finalidade dela? A gente no Brasil, às vezes, não tem essas discussões. Exatamente. Então, assim, não cabe a nós aqui avaliarmos o orçamento do governo. Não. Para onde vai cada uma da parcela da arrecadação. Mas a melhoria da arrecadação de cada coisa a gente poderia e deveria debater. Ou de que maneira aquele dinheiro vai ser empregado. Nós tivemos, na época da pandemia, um remanejamento de algumas receitas de órgãos do próprio governo que
que vieram num momento muito importante, onde nós tínhamos uma demanda de passageiros baixíssima, baixíssima mesmo, né? Onde não se cobria, sei lá, 10, 20% do custo, né, do serviço que ainda estava sendo oferecido, e era essencial, todo mundo falava sobre muita gente que não tinha como continuar em casa, e aí sim, naquela época, o governo não só fez aportes, como também remanejou, né, alguns órgãos remanejaram um pouco mais. Então, é isso que nós estamos falando, de que maneira o dinheiro que é nosso, é teu, é meu, é de todo mundo que está aqui, esse dinheiro que vai para o governo redistribuir em benefício da população, ele pode ser empregado no serviço essencial do transporte público. Sim. À medida que uma parcela maior deste dinheiro vai para o transporte público, esse serviço passa a ser cada vez mais acessível para o passageiro. Sim, e os custos vão se equilibrando. Exatamente. Né, ou com tendência a isso. Hoje no Brasil, 80 sistemas de transporte, 32% da tarifa é coberta por subsídios da administração pública. Quais são as fontes de subsídios para reduzir o custo dessas passagens? Bom, no Brasil, como eu te falei, eu não consigo avaliar de onde a Secretaria da Fazenda, enfim, retira essa verba. Mas no nosso caso, especificamente, vem do governo do estado do Paraná. Mas poderia vir de outras fontes, Serrão. Então, nós podemos pegar exemplos internacionais. E isso, ninguém aqui precisa reinventar a roda, né? Nós temos, por exemplo, na França, um sistema onde as empresas que têm mais de 11 funcionários, eles pagam uma taxa, uma pequena uma contribuição que é especificamente voltada para o transporte público. E aí você pensa assim, poxa, mas eu já pago vale transporte para o meu funcionário. Ou, vamos além, eu tenho uma empresa com 15 funcionários, todos vêm trabalhar de carro. Por que eu tenho que contribuir com o transporte público? E aí eu estou falando agora como alguém que tem uma empresa na França, mas que poderia ser no Brasil. Bom, a frase é a seguinte: utilizar a cidade por meio do transporte público é a maneira mais inteligente de utilizar a cidade. Essa é a grande questão. Por quê? Porque se as pessoas que hoje não têm, ou por opção, ou que não têm condição de utilizar o veículo de passeio, estão utilizando o transporte público, elas estão desafogando o trânsito para que aquela empresa que tem 15 funcionários e que todo mundo vá de carro, os funcionários consigam chegar no horário. Está ganhando mobilidade, que é a palavrinha mágica da história, que é o nosso gargalo hoje. Matou a charada. Então, assim, quando o transporte público ele é oferecido e utilizado de maneira racional e inteligente, todo mundo ganha. O passageiro, que muitas vezes ganha... Eu vou usar o meu caso como, por exemplo, se eu hoje estou parado num congestionamento ali na linha verde, vamos pegar horário de pico, linha verde, aqui é comum. Na linha verde existe a canaleta exclusiva do biarticulado. Quando eu vejo um biarticulado passando ali com muitos passageiros dentro, juro para você, eu sou meio suspeito a falar, né? Mas eu me sinto satisfeito. Eu penso, eu estou aqui sozinho, e aí eu gosto sempre de utilizar alguns números. Uma pessoa sozinha dentro de um veículo, ela ocupa, em média, 5 metros quadrados de via. Enquanto que estes mesmos 5 metros quadrados de um ônibus pode ser ocupado por mais de 30 passageiros. Muita coisa. Então, eu me sinto satisfeito em... Eu tenho mais é que ficar parado aqui, porque a maneira que eu estou utilizando a cidade, num caso onde eu estou parado num congestionamento, não é racional, não é inteligente. Não é. Então, neste caso, que bom que o ônibus não consegue... que bom que o ônibus não precisa ficar aqui parado junto comigo. E que pena que nós não temos mais corredores exclusivos para tornar ainda mais rápido, mais ágil, para fazer com que essa pessoa chegue em casa antes do que as pessoas que optam em utilizar o transporte individual. Então, o segredo é esse. Quanto mais mobilidade, melhor o custo final que você vai ter. Porque o resultado vai ser sempre melhor, né? Serrão, ótima pergunta, porque agora eu consigo exemplificar isso em números também. Vamos pensar o seguinte. Eu moro... Vamos pegar aqui. Eu moro na Fazenda Rio Grande e quero vir até o terminal do Pinheirinho. E eu saio de casa às 6 horas da manhã. Então, às 6 da manhã, eu preciso que um ônibus saia do terminal da Fazenda Rio Grande e chegue no terminal do Pinheirinho. Bom, só que... E eu e mais uma certa quantidade de pessoas vamos usar esse serviço às 6. Só que às 6h05 já tem mais uma quantidade de pessoas querendo utilizar esse mesmo serviço. Opa, então às 6h05 eu preciso de um segundo ônibus. Às 6h10 eu preciso de um terceiro ônibus. Às 6h15 e assim consecutivamente. Até que aquele primeiro ônibus que saiu às 6 possa ir e voltar. Em média, 1 hora. 1 hora. Vamos jogar aí 1 hora.
Poxa, então isso significa que eu preciso de uma dezena de ônibus por hora até que aquele primeiro volte. Agora vamos colocar aqui um fator congestionamento. O ônibus dividindo a rodovia junto com os veículos. E agora ele não leva mais 1 hora, agora ele leva 1h30 para ir e voltar. Bom, eu preciso do quê? Mais ônibus para que eu consiga manter uma frequência regular. Mais ônibus que custam R$1,5 milhão, que vão impactar no quê? No custo da tarifa. Sim. Então, quando nós temos... Quanto mais eles demoram, mais combustível eles consomem, também impacta. Mais mão de obra, porque eu preciso de mais motoristas, mais cobradores. Então, assim, a utilização irracional das vias, vamos pensar assim, que é você sobrecarregar de veículos e ainda colocar o ônibus lá no meio, disputando espaço com esses veículos... Isso é um dos fatores que hoje mais impacta no custo da tarifa no horário de pico. Então, à medida que você tira o ônibus dessa disputa e faz com que ele possa ir e voltar em 40 minutos nesse trajeto e não mais em 1 hora... Você deu eficiência a ele. E eu barateei, porque eu não preciso mais de tantos ônibus, de tanto combustível, de tanta mão de obra e para oferecer a mesma regularidade de serviço. Então o segredo é racionalizar o corredor para ter mobilidade, né? E aproveitar melhor aquela estrutura, o espaço, e o espaço faz parte da infraestrutura de mobilidade, então eu consigo aproveitar melhor o espaço, a mão de obra, o material, o ônibus, enfim, tudo aquilo. Quanto mais racional, mais inteligente for o aproveitamento da cidade, das vias e do material, mais barata fica a tarifa. Legal. Então, só para a gente matar essa questão do subsídio, como é que a gente pode ter uma discussão mais acertada sobre subsídio? O que falta nesse debate? Bom, nós precisamos... vamos levar em consideração o seguinte. Nós estamos falando aqui sobre subsídio direto ao custo final da tarifa. Mas esse subsídio ele poderia vir um pouco antes na parcela. Então, por exemplo, a indústria de fabricação de ônibus. Por que existe uma sobrecarga tributária tão alta em produzir um bem? É isso que eu ia falar. Se tivesse menos imposto ali, o teu ônibus de R$1,5 milhão podia custar bem menos, né? E aí o passageiro precisava pagar mais barato pelo ônibus, porque quem paga pelo ônibus é o passageiro. Sim. Então nós estamos falando aqui, muitas vezes, de distribuir um pouco melhor este subsídio, que hoje ele sobrecarrega, sim, o poder público estadual, no nosso caso, por ser uma região metropolitana. Existem algumas prefeituras que contribuem, né, com a região metropolitana também com uma parcela de subsídio, mas se nós pensarmos o seguinte, se nós conseguimos retirar um pouco do peso dos custos envolvidos na geração deste serviço que é essencial, ele custa menos. Custando menos, a tarifa poderia custar menos. No Brasil, o ônibus roda e a gente volta para a questão do imposto que tem que diminuir, né? Principalmente. Esse é o debate que a gente tem que cobrar. Exatamente. Então, assim, você tem um ciclo onde você paga muito para gerar um serviço que lá no final a conta vai ter que ser compartilhada com... Você vai pagá-la no final. Exatamente, né? Só que aí nós precisamos, e isso é natural, é bom que aconteça, que o poder público assuma uma parte do custo para não sobrecarregar o passageiro. E hoje esse é talvez o nosso grande desafio, Serrão, seja fazer o quê? Nós precisamos tirar um pouco do ombro, do peso do custo exclusivamente do passageiro, porque hoje é ele quem acaba cobrindo isso, ou o passageiro, ou nós gostamos de destacar também das empresas que hoje em dia, por força de lei, precisam comprar vale transporte para o seu passageiro e que isso acaba gerando um custo, uma sobrecarga naquela indústria, naquele provedor de serviço, e aí ele precisa repassar. Então, assim, a economia é viva. Quando você consegue retirar o peso de uma das pontas, isso gera um efeito cascata e isso vai retirando o peso do sistema como um todo. Então, em cima do raciocínio que você desenvolveu, que foi bastante interessante. Então, a gente melhora a mobilidade, aquilo transporta mais passageiros, isso gera sustentabilidade para o sistema. De que forma que o poder público pode contribuir para essa melhoria acontecer? Bom, pegando o gancho do que eu falei agora aqui sobre utilizar a cidade da maneira mais racional, principalmente, eu vejo assim, principalmente hoje, dando prioridade ao ônibus. Não faz nenhum sentido um veículo de passeio e um ônibus concorrerem, exatamente. Então, nós temos, né, aqui em Curitiba, aí na região metropolitana, alguns corredores onde o ônibus tem preferência.
Infelizmente, a nossa cultura do veículo, do veículo individual, ele faz com que qualquer medida de favorecimento ao ônibus ela seja impopular, por mais que o impacto na população, quando você faz uma benfeitoria, um benefício para o ônibus, é muito maior, você está alcançando muito mais pessoas, mas existe uma cultura da impopularidade com o motorista individual. Então, se nós hoje pegarmos uma avenida bastante movimentada de Curitiba e estabelecermos, ou da região metropolitana, estabelecermos que ali só passa ônibus, no dia seguinte você tem motoristas protestando, e hoje em dia todo mundo tem voz e tem vez. E eu não estou dizendo que ele não tem direito de protestar. Ele tem, todo mundo tem direito de protestar. Sim. Agora, o que não dá é o poder público dar mais atenção para um protesto individual do que uma necessidade coletiva, que é a mobilidade em massa. E esse que é o grande lance hoje. A mobilidade deveria ser o foco. Porque se você é rápido no transporte, você já explicou claramente, os custos diminuem e a pessoa é bem atendida. Imagina, quanto mais rápido você consegue chegar ao trabalho de maneira mais confortável, melhor. Quanto menos ônibus cheio para você chegar ao trabalho, melhor. Mas para isso você tem que ter via, tem que ter as adequações. Qual é o desafio hoje maior para o setor de transporte para melhorar a mobilidade? A pergunta é essa. Bom, o maior desafio é... Então vamos lá. Um deles é equalizar o custo para gerar o serviço e o custo para usar o serviço. Talvez hoje esse é um dos... Chegando lá no final, e nós estamos aqui falando sobre tarifa, então hoje encontrar o ponto de equilíbrio entre gerar um serviço e pagar por aquele serviço. Então hoje esse é o grande desafio. E aí, então vamos lá. Gerar o serviço. Retirar o peso sobre os custos, e isso depende de uma série de ações, governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, assim, vou pegar um exemplo agora que está muito em voga, ônibus elétrico. Então, vamos lá. Um ônibus elétrico, ele transporta o mesmo ou talvez até menos passageiros que um ônibus a diesel. Só que ele custa quase 3 vezes mais do que um ônibus a diesel. Quem vai pagar pelo ônibus elétrico? O empresário? Não. O passageiro. Por quê? Porque nós precisamos que aquele ônibus, daqui 12 anos, vai ter que ser reposto, uma parcelinha daquele valor daquele ônibus seja incluída na esse tarifa. É um assunto que eu gostaria de debater, que eu não vejo ninguém falar nisso. Essa questão do... O elétrico é vendido como uma mágica, que vai ser muito bom para o meio ambiente e tal. Mas para a racionalidade do sistema, não. Já tive uma conversa com a Ayrton sobre isso, que a gente gerou uma polêmica boa, que é isso. Exatamente. Não tem. É muita lenda que é contada, mas no final das contas, na prática, o ônibus convencional, como vamos chamar hoje, o diesel, ele atende direitinho o papel do seu objetivo. Principalmente pelo seguinte, Serrão, um ônibus a diesel hoje em dia, com a tecnologia Euro 6, que é uma tecnologia... Eu não quero fugir muito do assunto custo, mas nós vamos fazer um gancho. Mas com a tecnologia Euro 6, um ônibus a diesel hoje, proporcionalmente por pessoa transportada, ele polui muito menos que um carro de passeio, menos. Mas é muito menos mesmo. Que o carro de passeio. O carro de passeio, exatamente. Não estou nem comparando com caminhões, não, do que um carro de passeio, por número de passageiros transportados. Tá, o ônibus elétrico não polui nada, mas nós estamos comparando o nada com o quase nada. Ambientalmente falando, é o nada com o quase nada. Só que o quase nada custa 3 vezes mais que... Exatamente. E agora, quando nós traduzimos este ganho ambiental para o custo, alguém vai ter que pagar essa conta. O nada está custando caro. Exatamente. Então, é preciso tomar cuidado. Claro, ninguém aqui é contra a tecnologia, mas quando nós falamos aqui sobre... o peso da tarifa na vida do passageiro, você precisa perguntar muitas vezes para o passageiro, o que você prefere? Você prefere um ônibus elétrico passando uma vez em frente à sua casa? Ou você prefere 3 ônibus a diesel, que poluem pouco, passando em frente à sua casa? Quando nós estamos falando sobre serviço, eu quero mais serviço. Diminui o tempo de demora, sem dúvida nenhuma. Eu vou passar uma vez a cada 30 minutos ou uma vez a cada 10 minutos. Se for a cada 30 minutos, é um ônibus elétrico. Se for a cada 10 minutos, é um ônibus a diesel. Ah, mas eu não posso escolher 3 vezes o elétrico? Podem, mas aí custa 3 vezes mais do que o outro. Tá, tudo bem. Quem vai pagar? Você. É você quem vai pagar. Você, passageiro, é quem vai pagar. Então, o desafio é esse, Serrão. É nós implementarmos novas tecnologias que estão aí, são necessárias.
sem onerar demais o passageiro e também sem depender tanto assim do poder público, porque alguém vai precisar pagar essa conta, se não o passageiro, nós colocamos também um peso, uma sobrecarga sobre o poder público, que precisa lá dar seus pulos para tentar fazer com que o passageiro não pague tão caro por aquele serviço. Para a gente fechar, Anderson Oberdan, qual é o desafio hoje para a gente aumentar a quantidade de passageiros para tornar essa tarifa menor, para tornar a mobilidade melhor, para o serviço, enfim, gerar o benefício econômico para a sociedade? Agilidade. Nós estamos falando, Serrão, nós estamos falando aqui sobre um passeio ou a linha de turismo. Nós não estamos falando aqui sobre um bem de consumo. Nós estamos falando sobre um serviço que nasce quando eu estou no ponto A e eu quero ir até o ponto B. Qual é o principal fator de um deslocamento? É o tempo. Nós andamos pela rua e nós sempre procuramos os menores caminhos. Ganhar tempo, é isso. Exatamente. Quem conhece o caminho vai pelo atalho, né? Tem aquele provérbio. Exatamente. Ou, por exemplo, quando você sai da tua casa e você quer ir para um outro lugar, você não fica passeando pela cidade. Sim. Por quê? Porque é tempo. O que você quer é ganhar tempo. Então, as ações, elas precisam estar sempre focadas em reduzir o tempo. Vai chegar um ponto, e eu imagino que isso pode acontecer, talvez a médio ou a longo prazo, em que vai ser tão mais eficaz ir e voltar de transporte público do que de carro, que aí até as pessoas que têm a maior resistência ao carro vão pensar: não faz nenhum sentido eu ficar 1 hora a mais no trânsito só porque eu quero estar sozinho no meu carro com ar-condicionado ouvindo música. Sendo que eu poderia estar em casa, deitado no sofá, assistindo TV junto com a minha família, essa 1 hora que eu fiquei parado lá fora. E essa 1 hora quem vai me dar é o transporte público. Mas aí, claro, voltamos a todas as ações, todas as políticas que são necessárias para que você ganhe este tempo. E isso vai ter que acontecer, porque a sociedade está cada vez mais inteligente, né? Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Então, utilizar a cidade de maneira inteligente é permitir que uma pessoa vá do ponto A ao ponto B da maneira mais rápida possível. E maior volume de pessoas. Eu não quero que o Serrão vá do ponto A ao ponto B. Eu quero que o Serrão e mais uma centena de milhares de pessoas vão do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. E quando nós conseguimos entregar isso, e espero que a gente consiga entregar isso cada vez melhor, as pessoas vão optar pelo transporte público. E optando pelo transporte público, nós temos como dissolver melhor essa conta, equalizar melhor essa conta e, principalmente, utilizar a cidade de maneira mais inteligente. Legal. Você que está nessa área de inteligência de negócios, como é que a inteligência artificial está entrando nisso aí para ajudar nessa sua missão? Bom, eu sou da área da tecnologia, né? Minha graduação, eu leciono, né, para a área da tecnologia. Então, agora nós vamos precisar de mais um segundo episódio para falar só sobre isso. Sim, essa é a provocação. Mas vamos aqui dar uma deixa. Eu fiz um exercício recentemente bastante curioso. Eu peguei a frequência de partidas de uma determinada linha de ônibus. Eu vou dizer assim, especificamente qualquer pessoa que vai nos assistir pode fazer isso. Eu entrei no site da Metrocard, peguei um ponto e a frequência de partidas daquele ônibus. Joguei num destes mecanismos de inteligência artificial, o mais famoso de todos, e falei: eu sou um engenheiro de tráfego. Eu tenho uma linha que tem essa frequência de partidas. Que melhorias você poderia me propor para esta linha, considerando esta frequência de partidas e de que o deslocamento dele é de 18 km, pega uma rodovia federal que vai precisar concorrer com um veículo de passeio? O resultado foi impressionante, é assustador. Então, a primeira coisa que ele fez, ele separou os horários. Então, ele falou: olha, eu percebo que no horário de pico você tem uma frequência média de 3 minutos. E isso demonstra que esta é uma linha de grande demanda. Aí ele pede: você tem a demanda nestes horários para me passar? Se você tiver a demanda, eu consigo redistribuir estes horários de acordo com a sua demanda. Caramba, que provocação, hein? Ele me provocou. Sabe? Então, isso assim é só para dar uma deixa do tipo de ganho que nós conseguimos com a inteligência artificial. Então, ela vai nos substituir, Serrão? Eu sou da área de tecnologia? Não. Mas nós estamos falando que até então nós usávamos lá, os meus antepassados iam fazer um buraco na parede e pegavam aquela broca, exatamente, ficava rodando, E hoje, depois alguém foi lá e teve uma furadeira que dependia de um fio, de uma extensão, e agora você tem uma com bateria, que onde eu tiver, do jeito que eu quiser, eu vou lá e furo a parede. São 3 ferramentas que fazem o quê? Um buraco na parede.
E agora nós temos uma ferramenta nova, agora nós temos a furadeira bateria, que é a inteligência artificial. Isso. Então, muitas vezes a gente nem sabe até onde nós conseguimos ir com ela, mas nós conseguiremos ir cada vez mais longe. Muito bem. Então, nosso Metrocast de hoje foi brilhante. Business Intelligence na área do transporte com o Anderson Oberdan. Aguarde nosso próximo episódio, hein? Essa da inteligência artificial foi só o docinho para você se preparar para o que vem por aí nos nossos próximos programas. A gente agradece pela sua audiência. Não esqueça de deixar aquele like, ajude a divulgar o nosso Metrocast para todo mundo e vamos debater sempre questões inteligentes sobre transporte na região metropolitana de Curitiba e também do Brasil. A todos um grande abraço e até o nosso próximo programa.